nome é Helena Indiara e esse é o segundo episódio do programa Povos em Pauta, que está sendo gravado aqui durante a primeira Conferência Nacional de Política Indigenista. Hoje o nosso entrevistado é o advogado terena indígena Eloy. É um prazer receber você aqui no nosso programa. Eloy, eu gostaria de perguntar para você como que estão os povos indígenas no Mato Grosso do Sul, principalmente com relação aos conflitos territoriais que existem lá. Bom, o estado de Mato Grosso do Sul concentra a segunda maior população indígena do país, né, e atualmente as comunidades indígenas lá elas estão sofrendo com várias problemáticas sociais, né, desnutrição, fome, o não acesso a direitos mínimos como água potável, acesso à saúde e principalmente o não acesso ao seu território tradicional. E o que nós temos visto é que toda essa demanda social ela está intimamente ligada à questão territorial, né, que é o processo de perda de terra que se deu de maneira diferente com relação a cada povo, especialmente os Guarani, Kaiowá e o povo tereno. E qual que é a importância dessa conferência nesse momento crítico para os povos indígenas do Mato Grosso do Sul? Bom, a Conferência Nacional de Política Indigenista, um dos seus objetivos é avaliar, né, toda essa política, todo o relacionamento do Estado brasileiro com os povos indígenas, mas também é você reafirmar os direitos. Então, no momento em que os povos indígenas sofrem com tanta negação de direitos, a participação das lideranças indígenas é fundamental no sentido de você reafirmar esses direitos que foram conquistados e que estão ameaçados, né? Então, a Constituição Federal ela é um marco, né, divisor no direito indigenista e passados 27 anos da sua promulgação, nós temos aí, sem dúvida, várias iniciativas que tendem a retirar esses direitos. Então faz-se necessário sim um posicionamento das lideranças indígenas, do movimento indígena, e eu acredito que a conferência tem sido espaço para isso. E Eloy, e a gente vê que existem algumas emendas constitucionais, como a PEC 215, que elas vão ferir diretamente o direito dos povos indígenas. E como que você vê isso, o perigo da aprovação da PEC 215? Bom, a PEC 215, os povos indígenas já se manifestaram, né, várias vezes contrário a essa proposta de emenda constitucional. Ela é totalmente retrógrada, porque vai contra a luta dos povos indígenas, mas do ponto de vista jurídico ela é totalmente inconstitucional, né? Primeiro porque ela quer tirar uma atribuição que é do Poder Executivo e transferir para o Congresso Nacional, que a nosso ver fere o princípio da separação dos poderes, mas também ela mexe numa questão que para nós é fundamental, que é o direito fundamental ao território tradicionalmente ocupado. Que mesmo o artigo 231 não estando lá no rol do artigo 5º da Constituição Federal, nós entendemos que falar de terras indígenas é direito fundamental. Então, nós defendemos que não cabe ao Congresso Nacional propor nenhum tipo de medida que tende a abolir esses direitos fundamentais. Então, a PEC 215, sem dúvida, é uma manobra ruralista que vem contrária aos direitos dos povos indígenas e significa, com certeza, um retrocesso a toda a história de luta dos povos indígenas do Brasil. E Eloy, nesse contexto histórico, quais as principais lideranças que estão ativamente lutando em Mato Grosso do Sul pela demarcação dos seus territórios? Então, em Mato Grosso do Sul, nós temos duas organizações que atualmente estão demandando, né, os seus direitos, que é principalmente o Conselho Atiguaçu Guarani Kaiowá, que é uma organização tradicional do povo Guarani e Kaiowá, e o Conselho do Povo Tereno, que é formado pelos caciques e lideranças de retomadas. Nos últimos anos, essas duas organizações indígenas, que são organizações tradicionais, têm demandado ativamente, né, a luta por seus direitos, mas mais do que isso, né, eles têm também proposto várias medidas judiciais. Por exemplo, há 2 anos atrás, o Conselho do Povo Tereno e a Atiguaçu Guarani Kaiowá impetraram um mandado de segurança para barrar o leilão da resistência, que foi um leilão organizado lá pelos fazendeiros para angariar recursos para a formação de milícia armada, né? Então essa milícia tinha por objetivo arrancar os índios, né, as comunidades indígenas que estavam nas áreas de retomadas. Então, diante da omissão da FUNAI e do Ministério Público Federal, o Conselho do Povo Tereno e a Atiguaçu ingressaram com uma demanda judicial
e a demanda ainda está em trâmite, mas o objetivo era suspender. No primeiro momento nós conseguimos a suspensão, depois teve uma batalha judicial e atualmente todo o recurso que foi angariado naquele leilão está bloqueado. Então o Conselho Terena e Atibaçu estão brigando judicialmente agora por esses recursos, que antes seriam usados para a contratação de milícia armada. E que instituições, organizações têm apoiado vocês nessa luta contra essas agressões aos direitos dos povos indígenas? Nós temos vários aliados, né, mas principalmente o Ministério Público Federal, que é um aliado, mas tem também por atribuição constitucional a defesa dos direitos indígenas. A própria FUNAI, que é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro, que por meio de seus servidores, até mesmo por meio da Procuradoria Especializada, tem trabalhado e feito a defesa das comunidades indígenas, mas também temos algumas organizações como o Conselho Indigenista Missionário, né, que é uma organização que está aí há mais de 40 anos defendendo também os direitos dos povos indígenas. E, Eloy, durante alguns anos atrás, a gente viu que houve uma mobilização nacional nas redes sociais em favor do povo Guarani-Kaiowá. E as pessoas realmente se sensibilizaram e queriam ajudar. Como que as pessoas podem ajudar, de uma forma direta, os povos indígenas do Mato Grosso do Sul? Não, sem dúvida, a situação dos Guarani-Kaiowá é uma tragédia, é uma vergonha para o Estado brasileiro. Atualmente existe mais de 50 acampamentos indígenas, que são comunidades que estão acampadas, literalmente à beira de estradas, em fundos de fazenda, aguardando a demarcação de seus tecorrá. Então, em 2012 houve essa mobilização, teve inclusive o efeito positivo, né, porque muitas pessoas de vários países, de outros estados, ainda que simbolicamente se manifestaram nas redes sociais, mas teve um impacto muito positivo. Naquela semana mesmo eu participei de uma audiência na Justiça Federal e eu me lembro que o magistrado disse: eu não posso dar a decisão de reintegração contra os Guarani de Poe de Tucuruí porque o mundo está com os olhos voltados para cá. Então o judiciário teve essa sensibilidade de saber que várias pessoas estavam olhando, né, para o povo Guarani-Kaiowá. Eu acredito que todo sinal de solidariedade é importante para um povo que está totalmente abandonado pelo Estado brasileiro, que todos os dias estão sofrendo fortes ataques físicos, né, de pistoleiros mesmo, que são contratados. É um verdadeiro, assim, parece uma verdadeira área sem Estado, porque existe uma omissão muito grande, né? As lideranças são atacadas constantemente e você não sabe a quem recorrer. Então, qualquer tipo de solidariedade é importante com relação ao povo Guarani-Kaiowá. E como você vê a medida necessária para resolver imediatamente os conflitos que têm acontecido lá? Na verdade, nós sabemos que o caminho mesmo é a demarcação desses tecorrá, né? O não acesso a esses territórios é que gera toda essa instabilidade social, essa situação de violências, né? Então, faz necessário que o governo, de fato, cumpra, né, o seu dever constitucional e faz com que os processos de demarcação andem, né? Então nós temos vários processos dos Guarani-Kaiowá mesmo que estão paralisados, tanto na FUNAI, quanto no Ministério da Justiça, quanto na Presidência da República, que estão prontos, não tem nenhum empecilho jurídico que inviabilize, né, o reconhecimento desses direitos, mas não é feito, porque não tem um compromisso de Estado, de governo com os povos indígenas. Eloy, hoje na Conferência Indigenista nós tivemos a participação da presidente Dilma Rousseff, que garantiu que até o final dessa semana ela vai assinar o decreto de criação do Conselho Nacional de Política Indigenista e também a demarcação de terras indígenas. Como que você vê isso? Você vê positivo e você está confiante nisso? Bom, assim, a participação dela foi boa e interessante, né? Uma pena que foi tardia. Eu me lembro, inclusive, que existia uma demanda muito grande por parte do movimento indígena, que pelo menos nos primeiros 2 anos do governo da presidente Dilma, ela não havia nem recebido o movimento indígena, ela não havia nem sentado com as lideranças indígenas. E a fala do Neguinho Trucá foi interessante nesse sentido, porque ele demonstrou que a mesma situação que os povos indígenas estão, ou seja, refém do Congresso Nacional, é a mesma situação dela. Ela está refém também do mesmo Congresso Nacional, dos mesmos deputados ruralistas, que todo esse tempo ela andou de mãos dadas, né? Então parece que quando a situação chegou nela, ela resolveu sentar também conosco.
mas é importante porque ela veio, de fato, fazer todo o resgate, né, da política indigenista, que por mais que o governo do PT, no caso o governo da presidente Dilma, foi o governo que menos homologou terras indígenas, nós não podemos negar que foi um governo também que possibilitou o acesso de vários acadêmicos indígenas à universidade, teve alguns avanços pontuais no que diz respeito à saúde indígena, à educação escolar indígena. Isso é inegável, temos que reconhecer sim, né? E o que nós esperamos, os povos indígenas, né, são um povo comprometido, né? É algo que a Sônia Guajajara disse, era a questão da palavra dada, né? Ela deu a palavra dela, nós vamos continuar esperançosos, né? É uma demanda do movimento indígena, a questão do Conselho Nacional de Política Indigenista, que poderia ter sido assinado há muito tempo atrás. Vamos ver quais são as terras que ela vai homologar, porque tá certo que cada terra homologada é importante, mas é necessário avançar nas outras terras indígenas. A maioria das terras que foram homologadas são da região amazônica, né? Então, você tem que se homologar a terra também no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, no sul da Bahia, que todo mundo sabe que é onde está o maior número de conflitos, né? Os outros governos passados homologaram várias terras porque eram terras que não tinham conflitos, então era muito fácil você fazer com que a terra fosse homologada. O que sobraram foram as carnes de pescoço, vamos dizer assim, onde tem de fato um interesse ruralista. Então eu vejo assim uma forma muito positiva, eu acho que é o momento sim da presidenta sentar com aqueles que a elegeram, né? Justamente porque os povos já se manifestaram que é contra esse processo que está em trâmite, né, de retrocesso à democracia, de desafios à democracia. E os povos indígenas foram brilhantes de dizer que não vai ter golpe, né? Que de fato isso também é uma coisa que o movimento indígena repudia veementemente. E Eloy, qual a sua expectativa para a Conferência Indigenista, para a implantação de todas as propostas que foram construídas durante as etapas locais, regional e agora a etapa nacional? Não, a primeira coisa importante é que essas demandas vieram de fato da base, né? Em Mato Grosso eu assessorei todas as etapas locais, não só dos Terena, mas dos Quiniquinal, dos Aticum, dos Guató, dos Cajuel. Assessorei a conferência regional, então as propostas vieram de fato da base, mas é importante, como já deixou claro as lideranças, que tenha sim esse Conselho Nacional de Política Indigenista para que eles façam um monitoramento, né, para que eles façam que essas políticas sejam de fato implementadas, que não se gere apenas papel e documentos finais, né, faz necessário ter pessoas ligadas, né, à presidência da República para que essas políticas sejam de fato implementadas. Então, se de fato for criado, né, o Conselho Nacional de Política Indigenista, eu acredito que já é um sinal de que as propostas que vão sair podem ser implementadas no futuro. Ok, obrigada, Eloy. O nosso programa termina por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação do advogado Eloy e também convidar vocês que estão nos assistindo para nos acompanhar nas redes sociais. E até o próximo programa.